Boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos, Igreja Bíblica, parte 26. A igreja fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Ctrl L. Paramos em Efésios 3, 5. Isso aí, 3, 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora está sendo revelado pelo Espírito Santo. Todo ensino. Creio que poucas pessoas foram salvas que viveram na antiga aliança. Somente os profetas e as pessoas obedientes ao que os profetas falaram em nome de Deus. Quem obedeceu a religioso ou outras pessoas que não tivessem sido profetas morreu eternamente. Primeiro que a população mundial daquela época foi bem menor que a que temos do ano 33 depois de Cristo para cá. Segundo estatísticas retiradas da internet no ano do nascimento de Cristo, a população mundial girava em torno de 200 milhões de habitantes. Hoje já são 7 bilhões. Eram muito desobedientes e não tinham o Espírito Santo para os converter, como temos ele desde o ano 33 aqui na Terra conosco. A maioria dos salvos com certeza virão dos seres humanos que nasceram após o ano 33 depois de Cristo, na dispensação do Evangelho da Graça de Graça. Efésios 4, de 1 a 7. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Um só Deus. Não há outros deuses. Qualquer outro Deus foi inventado por homem. Só há um Deus. E um que Deus elevou a Deus, que é o dinheiro, na verdade. O dinheiro é um outro Deus que o Pai falou que existe. Mas o diabo não existe, porque se o diabo existe, ele seria um Deus. E não há outro Deus. Como um ser, né? Existe o Mamon, que é um Deus dinheiro. O qual é sobre todos. Então só há um Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo exorta a igreja que estava em Éfeso a serem humildes, mansos, longânimes, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Assim devem ser todos os cristãos remanescentes pertencentes à igreja e que estão espalhados hoje mundo afora. Mas que naquela época era somente em Israel e adjacências. Sejamos um com Cristo, assim como Cristo foi um com o Pai. Busquemos ser um na essência do Evangelho da Graça, de graça, que é o amor. Não busquemos ser melhor do que os outros e nosso proveito próprio, como faziam os líderes religiosos judaicos. E ainda fazem os líderes religiosos católicos e evangélicos e outros líderes também. Mas ao contrário, que possamos servir uns aos outros em amor, através da graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Que possamos ser líderes servidores, exemplos de serviço altruísta,
nos libertando assim do egoísmo, da arrogância, da presunção, da manipulação, do autoritarismo. Infelizmente, amado, os líderes religiosos, eles são egoístas, são arrogantes, presunçosos, manipuladores e autoritários. Não sejamos assim. Efésios 4, 8 a 16. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha os líderes religiosos aí. Eles são enganados e enganam. Uns por má fé, outros por boa fé até. Eles enganam porque foram ensinados errado e acham que o que foi ensinado errado para eles é verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação. Não! Cristo deu dons aos homens, aos seus eleitos, para aperfeiçoamento dos santos, dos escolhidos, para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, uns para os apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores, que no meu entendimento se resume a um só todos estes, embaixadores de Cristo na terra. Desculpa, amados, meu filho acabou de entrar na sala, no quarto, mas vamos dar prosseguimento. Não paro. Importante é o conteúdo. Todo cristão remanescente recebe dons para que a igreja seja edificada. Todos os irmãos podem aprender e ensinar uns aos outros. Os mais experientes na fé do Evangelho da Graça de Graça divulgam, repassam para os menos experientes na fé o entendimento espiritual que já alcançou. Para isso que serve também a congregação dos remanescentes cristãos, para que possamos crescer em conhecimento do Evangelho da Graça de Graça, para que se multipliquem os embaixadores de Cristo na terra. Cada um dos que vão se acrescentando à Igreja de Cristo vai sendo preparado para ter dons e ajudar na transformação da própria vida e, posteriormente, na transformação da vida de seus próximos. Todo cristão remanescente pode ser usado por Deus com dons específicos para que o Evangelho da Graça de Graça possa ser espalhado ao maior número de pessoas possíveis à volta de cada mano, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, seguindo assim a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça Cristo, para que não sejamos enganados por vento de doutrinas, falso evangelho ensinado por tradições humanas e religiosas. Cuidado, mano. Que nos desviam do verdadeiro evangelho da graça, de graça, nos colocando fardos pesados e inúteis para carregarmos, como, por exemplo, dar 10% da renda mensalmente para bilionar a instituição religiosa, dar ofertas, cantar em coral, frequentar instituições religiosas, fazer vigílias, falar glossolalia, palavras desconexas, acender velas, fazer procissão, falar com estátuas de gesso, ser escravo de líder religioso e pessoas que se dizem espirituais. Então devemos tirar esse fardo pesado e inútil que a religião nos trouxe até hoje. Amados, vou ficando por aqui, porque já está acabando aqui não vai dar para passar de 11 minutos.
E o vídeo já está com 10 minutos. Vou parar aqui em Efésios 4. Até o próximo vídeo.